Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim olhando para o que anda acontecendo no mercado do algodão. O algodão vem revezando aí no mercado internacional com o açúcar, o ranking da commodity que mais perdeu depois da pandemia. A gente vai entender por quê nessa conversa com o Elcio Bento, lá da Safras e Mercado. O Elcio já está comigo por telefone, a gente vai conversar sobre essa questão da queda, uma recuperação que foi notada agora em março, principalmente nos preços internacionais, e como o Brasil está se comportando aí diante de toda essa questão de preços no mercado internacional, enfim, os motivos que fizeram os preços cair, e como o produtor brasileiro está se saindo aí nesse momento. Seja bem-vindo, viu, Elcio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu comecei falando que açúcar e algodão estão revezando aí o ranking de commodities com maiores perdas. É isso mesmo, Elcio? Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Alexander. Obrigado mais uma vez por poder participar com vocês aí. De fato, são as duas commodities que mais têm sentido, né? Porque são commodities que não estão tão intrinsecamente direcionadas ao consumo humano. No caso do açúcar, tem o consumo de etanol, que vai competir diretamente com o petróleo. Mas falando do algodão aqui, é a commodity que mais sente, porque a gente não tem no algodão, ao contrário de outras commodities que são destinadas ao consumo humano, não é um consumo de primeira necessidade. Sempre exemplificando, a gente pode dizer que a gente consegue ficar, em caso de urgência, até um ano sem comprar uma camisa nova. Né? Mas o consumo, a alimentação, enfim, a gente não consegue passar um dia sem se alimentar. Por isso que quando a gente tem oscilações, ou expectativa de oscilações no lado da renda da população, o consumo de algodão é o que mais sente de forma mais rápida. Se a gente for retornar um pouquinho aqui no Brasil, na recessão de 2015 e 2016, o nosso consumo de algodão caiu 40%. A gente consumia mais de 1 milhão de toneladas de pluma e passou a consumir cerca de 600 mil toneladas. Então, por isso, principalmente por isso que o algodão caiu tanto no mercado internacional, Outro fator que está relacionado a isso também é a queda do petróleo. Se a gente for retornar ao início do ano, até agora, o petróleo deu quase 70% do seu preço. E, claro, o petróleo, os derivados de petróleo, como de poliéster, compete com o algodão no mercado de fibras. Então, por esses dois fatores, por ser um produto que sente mais os reflexos da renda sobre a sua demanda e pela queda do petróleo, é que os preços do algodão caíram tanto no mercado internacional. Quando a gente considera só a queda do algodão no ano, essa queda foi de quanto, Elcio? Próxima a 20%, um pouco superior a 20%, uma queda bastante forte, e se a gente for pensar, só não foi sentido com a mesma intensidade no Brasil, porque nesse mesmo período o nosso câmbio se valorizou em 33%. Então, a gente tem uma blindagem em relação a essa queda internacional, basicamente em função da depreciação cambial no Brasil. Muito bem. Mas isso significa que a nossa cotação não caiu, Elcio? Cotação em reais? A cotação no Brasil ela caiu bastante também, já, se a gente for ver em relação ao início do ano, mas caiu de forma bem menos intensa. A gente tem hoje um preço no mercado de algodão no de São Paulo em torno de 2,72. Isso corresponde a uma queda em relação ao ano passado, por exemplo, de 7%. No mesmo período, se a gente olhar para Nova York, a queda em Nova York foi de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, por isso que a gente diz que a gente tem a garantia de cotações ou de uma queda menos acentuada no mercado brasileiro, muito em função da questão cambial. Muito bem. Agora, teve uma recuperação dos preços internacionais nesse mês de abril, certo? De quanto foi essa recuperação e qual o motivo, Elcio? Sim, o primeiro fator é que o mercado está se recuperando de um tombo muito forte. A gente chegou a ter uma mínima no mês de março de 48 centavos de dólar por libra-peso. Isso era preço que a gente não verificava desde abril de 2009. Então, o mercado vem se recuperando diante de um tombo muito acentuado. O mercado precificou uma situação de total incerteza, a gente colocou os motivos aí que derrubam bastante algodão, e depois disso, o mercado começou a recuperar. O primeiro ponto dessa recuperação agora em março é uma parte que o mercado estava muito sobrevendido, então os especuladores viram no algodão um produto com preço baixo e precisavam de um motivo do lado fundamental que
encorajassem, digamos assim, a uma retomada de uma posição comprada, ou seja, entrar na conta compradora do mercado. E o que nós temos em relação a isso é basicamente uma expectativa de melhora ou de retorno das compras chinesas. A gente tinha uma expectativa muito negativa, porque esperava-se que os chineses continuariam fora, teriam mais cancelamentos. A gente teve até cancelamento de exportação no início do mês de abril, mas hoje, nos números de hoje já, por exemplo, teve uma boa presença chinesa comprando algodão ou registrando algodão norte-americano para exportação. Então, essa expectativa de que a demanda asiática, em especial da China, pode retornar, é que está dando suporte fundamental para aqueles especuladores, investidores que viam o preço barato e precisavam do motivo para ter mais confiança e entrar na conta compradora. Parece que esse retorno da demanda chinesa é o principal fator que vem resultando nesse mês de abril, por exemplo, a alta está próxima a 11%. A gente não tinha uma alta expressiva dentro de um mês, no próprio mês, uma elevação tão expressiva desde março de 2008. Então, é uma boa recuperação. Agora, dá para dizer que é uma tendência esse movimento de alta? É muito cedo ainda, Alexandre, porque a gente tem, primeiro, que é incerto ainda o retorno, como será o retorno da economia após a pandemia, após superada essa questão da pandemia do Covid-19. E tem muitos fatores ainda relacionados ao lado da a gente está agora iniciando, então, certo início, o plantio tecnológico como um todo. Nos Estados Unidos, esse plantio vem caminhando de uma forma bastante, dentro da normalidade, até um pouco mais acelerada pelo passado. Então, ainda cedo para a gente pensar, porque a gente tem uma situação da temporada 2019-2020, que a gente está caminhando agora, no mercado mundial, essa temporada acaba em julho. Então, tem uma situação muito boa na questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, mesmo com esses cancelamentos, com essas incertezas em relação às exportações, tem embarcado muito, tem registros de algodão muito bons, são bastante grandes, os maiores desde 2010 e 2011. Então, agora passa a ficar muito do lado da questão da oferta, porque é difícil a gente dizer que é uma tendência clara de retomada mais consistente, porque a gente ainda não tem certeza de como vai se posicionar a demanda nos próximos meses. Isso vai depender do controle ou não da pandemia do novo coronavírus, e também não tem certeza em relação à oferta, porque ainda é muito incerto. A gente está no início da safra. Se caminhar uma safra tudo dentro da normalidade, a pressão de entrada de safra pode derrubar os preços. Então, é cedo, eu diria assim, para a gente pensar em uma retomada mais consistente de recuperação dos preços no mercado internacional. Muito bem. Vamos olhar para o Brasil agora, Elcio. Como é que o Brasil está passando ou vem atravessando aí esse momento atual de preços no algodão? Você falou da blindagem do dólar, né? Mas na prática, no dia a dia, como é que está acontecendo? O que a gente tem hoje, em termos de dinâmica de mercado, é um mercado muito parado. Por quê? Porque a demanda interna, muitas das indústrias estão com as operações paralisadas ou então operando de forma parcial. Então, a demanda interna é muito baixa. O reflexo sobre a comercialização, em termos de preço, não é tão acentuado, porque o produtor vendeu muito de forma antecipada. É um produtor que está, via de regra, bem capitalizado, com a venda da soja e também com os bons desempenhos do algodão nas últimas temporadas. Então, não tem necessidade de venda imediata. Como não tem a demanda procurando de forma imediata, a oferta também não tem pressa em vender, então isso segura um pouco a tendência de queda no mercado interno. O que a gente passa agora é uma situação de que no lado da demanda a gente está muito, muito incerto. A gente tem as indústrias sofrendo bastante, comprando pouco algodão. E do lado do produtor, tem por um lado um produtor que vendeu de forma antecipada, tem vendido, conseguiu fechar bons preços, tem uma situação de câmbio que ajuda para travar preços até para a exportação de safras novas. E diria assim que no curto prazo o produtor está bastante tranquilo, não tem grandes preocupações. Eu vejo um pouco mais de preocupação a partir do final dessa próxima temporada, em que, mais uma vez, o que a gente vai ter é o Brasil produzindo muito algodão. A gente vai ter mais uma safra próxima a 2,9 milhões de toneladas e vai ter dificuldade de um consumo interno que vai estar muito fraco, vai gerar um grande superávit de exportação e a gente vai ter incertezas em relação a como será o apetite internacional por algodão na próxima temporada. Se a gente não conseguir colocar volumes superiores a 2 milhões de toneladas no mercado internacional, nessa temporada que está encerrando agora e na próxima, a gente poderá ter um excesso, uma elevação expressiva dos estoques de passagem no Brasil. Esse seria um problema
mais a médio e longo prazo para a cadeia produtiva brasileira. Tá, não é um reflexo imediato para o produto que já está comercializado, mas em relação ao produto que já está comercializado, ô Elcio, tem algum risco de cancelamento, já que você bem colocou aí que as indústrias estão praticamente paradas nesse momento? Existe o risco, sempre existe, né? Tem muitas situações de compras antecipadas e em função da diferença de preço que foi fixado e a não necessidade de compra, muitas vezes o comprador prefere pagar a multa de um cancelamento do que oficializar, assim, tá, como se fala, chegar ao ponto de concretizar essa aquisição. Então é um risco que existe. A gente está ainda num período que a gente não tem muita certeza de como será o encaminhamento nos próximos meses, a nossa economia, pensando internamente, vai começar a andar novamente, vai superar essa crise agora, principalmente da área da saúde, rapidamente, para poder a economia conseguir começar a ter demanda novamente. A gente sabe que produtos como esses, como é o algodão, por exemplo, que tem uma demanda que fica reprimida, a gente pode não comprar mais produtos que esses por um longo período, mas se a gente volta a ter renda, a gente vai ter necessidade de recompor, de voltar às compras. Tem sido uma demanda reprimida que tem um retorno. Isso daria uma consistência para o mercado voltar a operar. Só que a gente ainda não tem uma certeza de quando será esse retorno e de quando a economia vai se recuperar de todos os efeitos que têm sido trazidos pela pandemia do Covid-19. Então, é muito difícil saber ainda se vai ter cancelamento ou não. Mas existe, sim, essa possibilidade, essa probabilidade. Mas até agora não teve, ou pelo menos não apareceu. Não, as nossas conversas que a gente teve até agora, a indústria não estava não tinha grandes estoques e não tinha nada de vendas tão próximas para serem fechadas agora. Então, dentro do que a gente tem conversado no mercado brasileiro, ainda a gente não ouviu ninguém falar de cancelamento de venda, mas é provável, claro, a gente não acompanha não consegue chegar a todos os pontos do Brasil, é possível que fatos, sei lá, se esporádicos, devem ter acontecido dentro do próprio Brasil de cancelamento. Do nosso conhecimento, não. Ô Elcio, no caso desta safra especificamente, se não houver essa demanda interna, a gente ainda tem como exportar ou já não dá mais tempo? Não, agora a gente está no final de uma temporada. Nessa temporada, o que acontece? A gente vendeu 1,83 milhão. Seria interessante que a gente vendesse em torno de 2,1 milhão para manter os mesmos estoques da temporada passada. Não vai conseguir chegar nesse volume, deve exportar algo próximo a 2 milhões de toneladas. Mas, apesar mesmo exportando 2 milhões de toneladas, a gente vai ter que ficar com um pouco mais de estoque do que estava no passado. Sempre a gente tem estoques iniciais, produz, gera uma oferta, o que consome interno e subtrai do que consome interno e que exporta, vai ter os estoques finais. Os estoques finais dessa temporada, eles iniciaram em 426 mil e devem fechar em torno de 450 ou até acima de 450 mil toneladas de estoque. Esses estoques vão para a próxima temporada e se juntam a safra cheia de volta. O resultado disso é que a oferta de algodão na próxima temporada ela será a maior da história. O número que vocês trabalham aí nas safras, para a próxima safra? A próxima safra a gente está trabalhando com um número de 2,86 milhões de toneladas em pluma, contra 2,88 do ano passado. É uma safra que vem caminhando muito bem. Esse número que a gente está trabalhando de 2,86, ele pode até ser melhorado, a produtividade. O mercado vem caminhando para um cenário de boa produtividade, o clima tem ajudado bastante, com alguma exceção do estado do Mato Grosso do Sul, os demais estados todos vêm tendo uma situação de produção muito boa. Tivemos, ao longo da safra, algum aumento da população do tecido algodoeiro, né? Então isso aumenta a necessidade de utilização, principalmente de inseticidas, encarece o custo de produção, esse é um ponto também, custo de produção elevado, mas de um modo geral a gente pode ter uma safra próxima a 2,9 milhões de toneladas, esse é o nosso número, 2,86 milhões de toneladas. Algum impacto vocês já estão prevendo de demanda interna aí? Pode reduzir a demanda interna? Olha, a demanda interna, só para a gente fazer um breve histórico, em 2014 e 2015 o Brasil consumia em total, um pouquinho mais atrás, em 2010 e 2011 o Brasil consumia 1,05 milhão de toneladas de pluma pela indústria nacional.
Em 2015, 2016, tinha recuado para 600 mil toneladas. Aí a gente lembra que a gente teve 2 anos seguidos, em 2014 e 2015, 2016, uma verdade de recessão da economia brasileira. E os reflexos foram diretos no consumo de algodão. De lá para cá, o algodão veio tentando alguma recuperação, chegou a consumir 720 mil toneladas na última temporada, mas para essa temporada, com todas as incertezas e com o encolhimento que a gente deve ter na economia, eu acho difícil que a gente consuma mais do que 700 mil toneladas. E consumir 700 mil toneladas quando se consome 2,9 milhões, ou quando se produz 2,9 milhões, consumindo apenas 700 mil toneladas no mercado interno, abre uma necessidade de exportar muito algodão para evitar uma elevação expressiva dos estoques aqui no Brasil. Mas a gente sabe que essa comercialização é antecipada, né, Elcio? Como é que está essa comercialização antecipada? Ela está acontecendo? Em que níveis elas estão nesse momento? Desses 2,86 aí, a gente pode dizer que a gente tem, em média, no Brasil, comercializado um pouco mais da metade, talvez 60%. Isso daria 1,8 milhão. De qualquer forma, sobra 1 milhão de toneladas que não foram comercializadas, que vão enfrentar um mercado um pouco mais complicado. Por isso que a gente fala que o produtor deve aproveitar momentos como esse que a gente tem em Nova York recuperando, que a gente tem o câmbio ainda em patamares bastante elevados. É momento do produtor retirar também perto parte da comercialização, travar preços que cubram o seu custo de produção, sempre de olho no custo de produção, aproveitar o momento que mesmo que o preço internacional ainda baixo, mais convertido para reais, então se travar as duas pontas, Nova York e dólar, pode ser bom momento para pensar em travar preço de safra nova. E o produtor segue vendendo para o mercado internacional para a nova safra, para a safra nova. Ele tem participado? Exato. Tem participado bastante. A gente vê pelos últimos registros da BDM, as vendas para exportação elas têm acontecido. Então, essa é uma tendência. O produtor tem aproveitado, o produtor de algodão é um dos produtores que mais sabe gerenciar os seus riscos, é um dos produtores que mais utiliza os mecanismos derivativos para se proteger. Então, por isso que eu acredito que o produtor brasileiro de algodão, ele está garantido, digamos assim, está protegido para essa safra passar sem grandes turbulências. O problema é que se a gente começar a gerar muito estoque, o comportamento normal que a gente tem quando nossos estoques subam, é que se a demanda não está conseguindo absorver toda a oferta interna, chega um momento que o lado da oferta vai ter que se ajustar, ou seja, uma redução da produção seria necessário para ajustar o nosso quadro de oferta e demanda. Tomara que a gente consiga exportar bem e não chegue a essa necessidade de encolhimento da nossa safra, porque a gente produzindo os volumes que vem produzindo, a gente está crescendo muito no mercado internacional. Até pouco tempo a gente disputava braço a braço ali com Índia e Austrália o posto de segundo maior exportador mundial. Hoje parece que a gente se consolidou como esse segundo maior exportador. Enfim, como você bem colocou, a incerteza ainda é grande, a gente não sabe qual é a demanda que a gente vai ter pós-coronavírus, pós-pandemia, e também a gente não sabe qual é o nível do dólar, né? Se de repente a gente vai ter um dólar tão forte que nem a gente está vendo agora, ou se mais para frente ele pode cair, enfim, a incerteza é grande, por isso a recomendação da participação nas oportunidades aí é importante aí da gente destacar, certo? Exato. O dólar é a variável, a gente pode dizer que nos últimos anos, a variável que mais influenciou no preço interno do algodão e na competitividade externa, que possibilitou o produtor, a cadeia brasileira, colocar tantos volumes no mercado internacional, é a competitividade garantida pela questão cambial. É bom lembrar também que neste ano o produtor ele montou essa safra, o custo de produção, basicamente ou praticamente todo com dólar nos níveis ali de 4,20. Então, o custo de produção foi fechado com um dólar mais atrativo do que ele tem possibilidade de comercializar. Fechou o custo de produção com dólar nos níveis de 4 e nesse momento tem a possibilidade de comercializar com dólar nos níveis de 5. É um fato bastante favorável para essa temporada. O risco é de que em outros momentos a gente precisa fechar um custo de produção com dólar mais alto e comercializar com dólar mais baixo. Por isso que o produtor que faz bem a gestão não pode ficar tão exposto à questão cambial, porque é uma variável que a gente sabe que tem muitos fatores relacionados, são fatores políticos, fatores econômicos, que podem inverter e apresentar oscilações expressivas em pouco período de tempo. Por isso que é preciso sempre estar com essa variável fechada
quando está se fazendo a gestão da comercialização. É isso aí. Vender com o dólar alto é bom, mas fazer custo de produção com dólar alto é complicado e precisa, enfim, de algum tipo de proteção. Meu caro, muito obrigado, viu, pela participação. Foi uma análise bastante interessante aí sobre o comportamento dos preços. Volte sempre, Elcio, volte sempre. Obrigado, Alexander. Um abraço para ti, um abraço a todos que nos acompanharam. Elcio Bento, Safras e Mercado, conversando aqui com a gente, trazendo informações importantes, portanto, do mercado do algodão. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.